Minha gente, é com muito carinho e dedicação que eu e a Vera aqui estamos para nós conversarmos ao pé do fogo sobre a grande maravilha da astrologia. Não muito O fogo, presente, o presente dos deuses para nós. E hoje, a pedido de muita gente, como é de interesse universal, pediram para falar sobre o Hitler e a Segunda Guerra Mundial. Como é um assunto que até hoje encanta, seduz ou deixa apavorada a humanidade, então vale sempre a pena saber o porquê das coisas. Se bem que nós só sabemos o porquê pelo lado da astrologia, mas tem algo atrás de tudo isso que só o mundo espiritual mais elevado é que sabe esse porquê principal das coisas. Então, houve duas grandes guerras mundiais. Foram as piores que o mundo já teve. A pior de todas foi a Segunda Guerra Mundial, né? O motivo principal da Segunda Guerra Mundial foi o revanchismo alemão, que depois da Primeira Guerra, a crise econômica global e o expansionismo militar dos regimes nazi-fascistas da Europa e do Japão acabaram se impondo. Não teve uma causa única, teve vários fatores que culminaram com o início da Segunda Guerra Mundial, com a invasão da Polônia em 1º de setembro de 1939. O Tratado de Versalhes impôs pesadas sanções e perdas territoriais e restrições à Alemanha, gerando um sentimento de humilhação nacional e o desejo de revanche. Tudo indica que exageraram na dose, né? A crise de 29, com a depressão, enfraqueceu as democracias liberais, todo mundo teve crises econômicas, e aí os regimes de exceção extremista, nazista, fascista, assumiram e se levantaram. Hitler buscou o que eles chamam em alemão de Lebensraum, né? Que é o espaço vital, violando acordos internacionais, mandando tudo às favas, remilitarizou a Alemanha, a Renânia, anexou a Áustria, invadiu a Checoslováquia e atacou a Polônia. Depois o Japão também veio na mesma toada. Na época tinha a Liga das Nações, que foi um fracasso completo. Liga das Nações. A ONU, pelo menos, funcionou muitas vezes. A Liga das Nações foi um desastre, não funcionou. O Hitler acabou dominando a Alemanha nazista de 1933, que ele foi elevado a chanceler, até 1945, com o final da Segunda Guerra, com base no nacionalismo extremista, antissemitismo e expansionismo, que é o espaço vital. Suas ambições militares provocaram a Segunda Guerra Mundial de 39 a 45, conflito global que resultou em dezenas de milhões de mortes, genocídio sistemático do Holocausto. Aproveitou a crise econômica e a insatisfação alemã da Primeira Guerra Mundial para impor um regime totalitário. Defendia a suposta superioridade da raça ariana e a eliminação de minorias, com foco principal no extermínio de judeus. E o militarismo rompeu os tratados internacionais, rearmou a Alemanha e anexou os territórios vizinhos. A Alemanha depois formou um eixo com a Itália e o Japão. A expansão foi, no início, freada pela Batalha de Stalingrado e com a entrada dos Estados Unidos na guerra. Entende?
Quais foram as consequências da Segunda Guerra Mundial? Divisão geopolítica do mundo, início da Guerra Fria, criação da ONU, que essa veio para o bem, julgamento de crimes de guerra de Nuremberg, e ficaram marcados horrivelmente na consciência da humanidade o Holocausto, o sentimento de ruim da Guerra Fria e assim por diante. Então, uma síntese para a gente não perder tempo demais com o histórico, uma síntese assim muito fiel foi, foi exposta para vocês. Há uma coisa horrorosa que foi a perseguição, não foi só aos judeus, a perseguição de muitos povos que ocorreram na Terra, o genocídio com os armênios, por exemplo, depois com os judeus. A verdade é o seguinte, tem tanto armênio como judeu, como o palestino, como o árabe, tem todo o direito de viver neste planeta. E ninguém tem o direito de tirar eles do planeta. O que a humanidade tem que fazer é exigir que encontre uma solução pacífica para viverem em paz, que é isso que interessa, mas não querer exterminar o povo como ele fez com os judeus na Segunda Guerra Mundial. E tem também, na história da Segunda Guerra Mundial, tem muita mentira junto, porque, como dizia o meu velho pai, sábio, em tempo de guerra, mentira é como terra. Infelizmente, é a pura realidade. Então, muita coisa se exagerou para poder justificar e também para poder unir o mundo contra eles, que foi uma máquina de guerra espetacular e muito poderosa, mas bem ariana, né? Ímpeto inicial, muita força inicial, e quando a resistência vai enfraquecendo. O que aconteceu com a Alemanha, que era Áries, na época, e a Inglaterra, que era o Capricórnio, a Inglaterra resistiu com a ajuda dos Estados Unidos, e aí ele foi enfraquecendo, enfraquecendo, até perder o pulso de dominar, de hipnotizar toda a Alemanha. Então, infelizmente, tem toda essa parafernália acontecida aí na Segunda Guerra Mundial. Foi horrível porque ninguém esquece. Você vê, 45 são 45 mais 20, 55 mais 20, 75, 81 anos. Já fazem 81 anos da Segunda Guerra Mundial e ninguém esquece dela e nem do Hitler, né? Ele deixou uma marca horrível na história da humanidade. Então vamos começar a analisar os porquês da astrologia com os mapas que envolveram a Segunda Guerra Mundial. O primeiro mapa, eu não numerei, mas eu pus escrito em grande em cima. Então, o primeiro mapa é o mapa natal, que é o mapa do Adolf Hitler. Tem aí, Ricardo? É isso? É esse mesmo. Bem, como vocês podem ver aí, tem os destaques que eu ponho para facilitar que vocês acompanhem a análise. Urano estava no ascendente do Hitler. Isso dá rompantes imprevisíveis, né? Por quê? Porque ele funcionava, esse Urano na primeira casa, principalmente com o mau aspecto, que ele está em oposição com o Sol. Então, ele funcionou com o mau aspecto e já garantia imprevisibilidade, mudanças repentinas de humor e domínio, né? Que Urano negativo quer ser carismático e dominador. Então, estava aí o primeiro item.
O segundo item é que a conjunção Marte, aliás, o meio do céu do mapa dele está a 4,10 de Leão. Caiu uma conjunção Marte-Plutão em plena conjunção a 29 graus de Câncer, né? A 29 graus de Câncer, eu tenho o meio do céu nesse lugar, passei a minha infância ouvindo sobre a Segunda Guerra Mundial. E tem um Netuno-Saturno também que caiu aí. E Saturno está no meio do céu do Hitler a 4 graus de Leão. Então, o mapa dele estava sob uma grande pressão, principalmente um poder exagerado, Marte e Plutão, que caiu no meio do céu dele. A conjunção Netuno-Plutão, que tinha ocorrido a 7 de Gêmeos, caiu na casa da morte e ela tem que ver com todos os acontecimentos de grande porte e que fixam na consciência da humanidade, que é Netuno-Plutão na oitava, inclusive com relação à vida, à morte e à destruição. Quer dizer, além disso, nós tivemos uma conjunção Marte-Urano caindo na ponta da oitava casa dele. Qual é o grande drama da Marte-Urano? Vingança, retaliação, armas de fogo e assim por diante. Então, esse Marte-Urano na ponta da oitava estava trazendo tudo isso tal. Ele tem uma conjunção Vênus-Marte que faz a pessoa vir de extremos de amor para extremos de ódio. E era isso que ele fazia o tempo todo. Ia de extremos de amor, extremos de ódio. Adorava um general, depois mandava ele suicidar. Ele fez isso com vários, né? É impressionante, né? Você não falou o nome de quem fez isso. Nome? De quem fez isso? Você não deu o nome. Quem fez o quê? É o que eu quero saber. Eu estou falando da Segunda Guerra Mundial Não é? do Hitler. Hein? Ah, o Hitler. Agora Do você Hitler. falou o nome. Tá bom. Por... Além disso, nós temos uma repetição na conjunção Lua-Júpiter dele, que aqui iludiu meio mundo. Porque fala, tem uma conjunção Lua-Júpiter, maravilha. É maravilha, tanto é que ele, de repente, do nada, surgiu como ser um chanceler e depois um dominador da Alemanha. Só que aqui ela funcionou como apoio à coisa ruim do horóscopo dele. Também houve uma conjunção Urano-Plutão, a 28 e 26 de Áries, e ele tem o ascendente a 26 e 41 de Libra. Então, Urano-Plutão caiu em oposição com o ascendente, né? Então, tem muito, muito aqui a ser visto. A conjunção Urano-Plutão também ativou a estrela Algo nessa história toda. Então, o mapa natal dele estava recebendo posições bem negativas para ele viver na época. O próximo mapa é o mapa de Lua Nova. Então, pega aí o mapa de Lua Nova e vamos conversar sobre ele. Além disso, deixa eu ver se tinha alguma grande conjunção aqui. Em Libra, no ascendente, não tinha. No meio do céu, também era em Leão. Tá. Tá. Então, vamos lá. Este é o mapa de Lua Nova, que é do grupo humano ao qual ele pertencia. Em primeiro lugar, é o mapa do grupo humano de pessoas duras que cumprem, mesmo que tudo esteja ao contrário, eles cumprem a coisa dura, ruim e indesejável, que foi o que aconteceu.
ele pegou esse Saturno no ascendente do mapa de Lua Nova em quadratura com Vênus, deixa eu ver. Em quadratura com Vênus, que a quadratura Vênus-Marte trouxe muito desgosto para a humanidade, quer dizer, o grupo humano que traria grandes desgostos para a humanidade. Urano na ponta da quarta casa, oposto ao meio do céu. Então, também numa posição boa, porque ela é reacionária, né? E depois disso nós temos a conjunção Sol-Lua, que é o mapa de Lua Nova, bem no meio do céu. E quem é o regente desse ascendente é o Sol. Então, o que aconteceu? O Sol, regente do ascendente, no meio do céu junto com a Lua, e mal com Júpiter. O que Júpiter costuma dar com mau aspecto? Exageros. Então, ele não parou de exagerar o tempo todo, né? Veja bem, tudo isso numa pessoa evoluída e controlada podia ter outra conotação, mas ele não tinha, né? Ele não tinha. Está falando do Hitler. Como? Você está falando do Hitler. Sim. Você não mencionou o nome dele uma vez. Vera, por Então favor. explica, tá? Já falei várias vezes, você que não lembra. Como ela teve o AVC, ela não lembra Você não de mencionou coisas de curto prazo. Não é verdade. Já falei 3 vezes que era do Hitler que estava falando, a lua nova do Hitler. E ele tinha Netuno-Plutão na casa 11, que também funcionou como poderes ocultos que ele se utilizou o tempo todo e também ajuda de países como a Áustria, que acabou apoiando ele por causa desse Netuno-Plutão na casa 11. E então, isso aqui foi o mapa de lua nova dele, o ascendente Leão, e eu mando, eu sou o tal, todo mundo tem que me obedecer. Com Saturno lá, é lógico. E aí, no meio do céu ainda, esse Sol, e mal com Júpiter, então exagerou de uma maneira descomunal. Agora, o que chama atenção, que eu já falei para vocês muitas vezes. Olha lá em cima o vermelho, quem é? Marte. E olha do lado esquerdo no ascendente o vermelho, Saturno. Lembra que eu falei para vocês? Quando os dois maléficos estão nos ângulos no mesmo mapa, pode-se esperar coisa bem ruim, que foi o que aconteceu. Essa lua nova, ele foi um dos representantes dela, do grupo humano, e fez horrores, né? E até hoje todo mundo se espanta, né? O próximo mapa é a previsão anual. Isso. A previsão anual mostra a primeira coisa aqui. A Lua progredida, olha na esquerda, lá em cima. A Lua progredida oposta ao Sol. Foi 1º de setembro. A Lua, ali está, vocês olhem em setembro, está lá em ação, porque a Lua progredida mal com o Sol foi até dezembro. Para ajudar, ele pegou a Lua progredida mal com Mercúrio. Passou um mês não é nada, a influência ainda continua existindo, ela vai saindo pouco a pouco. Então a Lua progredida estava mal com Mercúrio. Mentiras, mal entendidos, rompimento de acordos e compromissos, aí foi viver o Mercúrio, né? No começo ele teve muitos êxitos, olha o porquê. Porque a lua pré-natal entrou em agosto bem com o Sol, mas a má com o Sol ficava até dezembro. Então ele tirou proveito dessa lua progredida,
mas ficou muito antipático para o mundo todo com a progressão mal com o Sol até dezembro. E reuniu multidões, a Lua bem com Lua, né? Multidões, teve a ajuda da Lua pré-natal bem com Júpiter, uma quadratura com Plutão, né? Que parece prometer muito, vai para o vinagre. O que aconteceu? Muita gente achou que a Alemanha ia ganhar a guerra. O coitado do povo alemão, que foi induzido por uma grande pressão, ele também achou, como era alemão, a tendenciosidade do país que vive e tal, achavam que a Alemanha ia ganhar a guerra, mas ela começou com a lua pré-natal mal com Plutão, que foi até novembro. Então, o que parecia prometer muito, deu em nada, né? Sol progredido bem com Urano, ele usou demais a aeronáutica e a aviação, os Stukas atormentavam os povos e os mais fracos foram dominados e bombardeados pela aviação alemã, né? A lua pré-natal mal com Netuno, as farsas, as mentiras, as rasteiras, tudo isso que ele teve pronto o tempo todo para fazer. Do lado direito tem os trânsitos. Júpiter em quadratura com Júpiter. O que dá Júpiter mal com Júpiter? Principal motivo é atritos com o ambiente. E como o intestino dele ia mal nessa época, ajudou também, né? Porque Júpiter mal com Júpiter, de repente você tem problemas intestinais e fígado, então a pessoa fica mal-humorada. Desce um pouco no outro vermelho, você vai ver Saturno em conjunção com o Sol. Quem é Saturno? O ascendente do mapa de Lua Nova, né? E o meio do céu do mapa do Hitler. Então, conclusão, se Saturno estava em cima do Sol dele, ele trouxe o ascendente da Lua Nova e o meio do céu do radical, que é uma posição que um planeta tem no mapa natal, ela continua, ele sempre traz ela junto. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho Marte na segunda casa. Cada vez que eu pego o aspecto de Marte, tenho problema com dinheiro. Por quê? Porque ele traz a segunda casa junto. E isso faz. Tenham sempre cuidado de olhar isso nos mapas que vocês orientam. Para ajudar o êxito aparente virar nada, Plutão também pegou o ano inteiro em quadratura com o Sol. Olha aí o vermelhinho, o Plutão em quadratura com o Sol, né? Plutão estava no meio do céu, comandando o espetáculo, e mal com o Sol, o que prometia deu em nada, né? Ainda bem, né? Já pensou o mundo na mão do Hitler? Deus me livre. Então, nós temos aqui os trânsitos no mapa do Hitler, quando ele invadiu a Polônia. O que salta aos olhos? Outras vezes, dois maléficos, aqui valendo para a sétima casa, nos ângulos, Marte e Saturno, Saturno em cima do Sol, e Plutão, que aqui nesse mapa também está no meio do céu. Então, ele, com Plutão no meio do céu, se sentiu dono do mundo, e aí invadiu a Polônia e dominou outros e deu um trabalho enorme para este mundo. A conjunção Vênus-Marte, que faz da extremos de amor e ódio, ela caiu em cima da estrela Algo. Então, ela acentuou para o mal o ódio. Quer dizer, bem nítido aqui, né? Acentuou o ódio. Então, ficava difícil para um cara que não teve a devida evolução espiritual se controlar para dominar os ímpetos
da Segunda Guerra Mundial. O mapa diurnal da invasão da Polônia deve ter inspirado os astrólogos do Hitler. Primeiro trabalharam para ele, depois ele perseguiu os astrólogos. Então, por que escolheram essa data? Quando ele invadiu a Polônia, os astrólogos do Hitler viram que só o Vênus estava na sétima casa. Isso, no entendimento deles, eles achavam que ele teria grandes associações ou compartilhamento de tudo aquilo, e por causa do Sol Vênus na sétima casa. Mas esqueceram que a sétima casa também é tua oposição, né? Isso acabou virando contra ele. Mas na hora iludiu bem. Urano, aqui está na ponta praticamente da terceira, está na cúspide da terceira e oposto a 9. Então, esse Urano fez ele, de início, jogar toda a aviação contra os outros países por causa do Urano na terceira casa. Os caminhos aéreos foram dominando violentamente, né? Marte está na casa 12, isso é um grande movimento de armamento pesado, tanques de guerra e assim por diante. Esse Marte na casa 12, né? Eu pus em azul porque era algo que os astrólogos dele iriam indicar. Falaram assim, olha, tá aí, mas eu também não pode esquecer que a casa 12 também são teus inimigos. Então, é uma arma de dois gumes, né? Iludidos com os bons aspectos, que tinha também uma lua Júpiter no mapa natal, ainda numa grande primeira casa, né? Escolheram então o dia da guerra. Por isso que ele é ilusório, mas ele não é tão bom quanto eles pensaram, como eu acabei de explicar para vocês. E para ajudar também, Netuno estava na sétima casa. E onde está esse Urano? Dá uma olhada. Mostra o Urano aí. Ricardo, mostra onde está Urano aí. Ah, tá aí. Urano está em conjunção com a estrela Algo, né? A mais boazinha do mundo, né? É, conjunção a estrela Algo. Então você vê, nada por acaso. As coisas, a estrela Algo trouxe essa morte, que ele ficou em oposição à casa 9, trouxe a morte para os outros países. Quer comentar alguma coisa? Não, agora não. Bem, vamos ver. Agora é o mapa da Revolução Sinódica, Ricardo. Bem, como sempre, a Revolução Sinódica é um portento de astrologia. Ele pegou a Lua no ascendente, ficou super popular na Alemanha. Atraiu o povo como ninguém fez nesse planeta até hoje. Lua no ascendente. Você está falando do Hitler. Estou falando do Hitler. Você O não mapa da Revolução Sinódica do Hitler. Então, a Lua no ascendente trouxe nessa Revolução Sinódica de 1939, quando ele começou a guerra, a grande adesão do povo alemão. A grande adesão do povo alemão. O ascendente está nos dois signos de Saturno, Aquário e Capricórnio. Ora, onde é que está o Saturno nesse mapa? Dá uma olhada. Está na oitava casa, a casa da morte. O que significaria isso? Vai se jogar para matar o povo alemão e
ele mesmo poderia ser vítima, né? Então, você tem aqui o regente do ascendente é Saturno e está na casa da morte. E isso foi muito mal. Urano está na casa 9, onde ele foi trabalhar. Foi tudo fora da Alemanha, foi para os outros países. Urano na casa 9, oposto ao Sol Júpiter dele. Olha o vermelho aí. Oposto ao Sol Júpiter, né? E, além disso, Mercúrio está em quadratura com essa lua no ascendente. Lembre-se bem o que eu falei. Ele reuniu o interesse de todo o povo alemão, com mentira sem parar. Olha a quadratura de Mercúrio. Olha aí, o vermelho. Lua mal com Mercúrio. Mentiu para burro, né? Enganava o povo e dominou por hipnotismo e também por magia negra com auxílio de extraterrestres do início. Hoje sabe com certeza os grandes investigadores sobre os extraterrestres. No início, que o Hitler fez toda aquela dominação, ele tinha ajuda de povos extraterrestres, que abandonaram ele quando viram que ele só estava querendo ser dominador e que não tinha nenhum controle, aí abandonaram ele. Mas nesse começo, ele mentiu para o povo alemão e também mentiu para os extraterrestres, né? Essa é que é a grande verdade. O meio do céu desse mapa está a 27,37 de Escorpião. Olha, velha Algo, o meio do céu oposto à estrela Algo na Revolução Sinódica de 1939. Começou a guerra, né? A ponta da estrela, a ponta da quarta casa está junto com a estrela Algo. Trouxe o quê? Uma tremenda destruição para a Alemanha que estava prometida aqui. Ah, você vai invadir os outros países? No começo, você vai ter êxito. E depois, a estrela Algo na quarta casa vai fazer a Alemanha ser estrumbicada, como dizia o povo. Vai ser estrumbicada. Marte na quinta casa. O que quer dizer esse Marte na quinta casa? Ele jogou a juventude alemã, que a quinta casa, se vinculando o mapa natal com o mapa pessoal, que aqui é dele, a Revolução Sinódica, com o Mundial, você vai ter que ele jogou toda a juventude alemã para ser estraçalhada na guerra. E bendito seja o Brasil, que tratou toda essa gente com humanidade, a ponto de 14, 15 mil alemães querer se entregar para os pracinhas brasileiros na Segunda Guerra Mundial, porque eles tratavam deles, as enfermeiras, os médicos, viam o ser humano e tratavam de enfermidade, e o general Mascarenhas de Moraes foi um gênio. Ele mandava atender eles, respeitando os tratados internacionais e tratá-los com humanidade. Veja, bendito seja o Brasil. Vocês devem ler ou assistir as crônicas sobre as coisas que fizeram os pracinhas brasileiros na Segunda Guerra Mundial. É de chorar de emoção. É realmente de chorar de emoção. Então, não percam essa oportunidade. Assistam. Então, esse mapa da Revolução Sinódica dele, de 1939, explica bem os êxitos e o domínio da multidão, a lua no ascendente, né? E jogando todo mundo para a morte. Regendo ascendente na oitava, jogando ele mesmo aí, depois nós vamos falar sobre a morte dele, e aí está o histórico, né, dele. Como o Sol estava
junto com Vênus e Júpiter, mas oposto a Urano. Então, os êxitos iniciais iludiram o homem. Ele achou que estava com a bola toda, né? Achou que estava com a bola toda. Agora, como é que estava a progressão sinódica dele, Ricardo? Pega ela aí. Isso. Progressão sinódica dele. O Sol progredido em conjunção com Netuno. Tudo inseguro, tudo sim e não, tudo duvidoso. Já estava colorido, né? Estava colorido, mas tudo duvidoso e engano, e ele enganando as multidões e ele também se auto-enganando, que típico do Sol em conjunção com Netuno. Estava o Sol em conjunção com Plutão. A ânsia de poder, mais a conjunção de Plutão, tem muito do mau aspecto. Então, aquilo que prometia foi para o brejo. Mercúrio em conjunção com Marte. Os discursos e provocações que ele fazia. Mercúrio mal com Marte até dezembro aí. E ele encantava o povo alemão e mostrava uma verve extraordinária nos comícios dele e brigou bastante com o verbo, com o poder do verbo, que é um grande poder. Prometeu vitória, né? Prometeu vitória, mas o aspecto de Plutão já dizia, vai parecer vitória e no fim vai dar caca. E foi o que deu, caca. Marte aqui mais embaixo está em oposição com a Lua, né? Igual a que acontece na data da invasão. Marte oposto à Lua. No dia da invasão também tinha Marte e Lua, então deu uma ressonância cósmica essa progressão sinódica com o mapa da invasão. É hoje, né? Aquela história. Mapa de mal com Júpiter. Fígado ruim, comida ruim, né? Embora ele mandasse vistoriar toda a comida, não era o ideal naquele momento, porque ele cometia alguns abusos por fora dos médicos que orientavam a dieta dele, né? Então, e também ódios e retaliações de Marte e Urano vão ser ajudados por Marte mal com Júpiter. Então, quando a pessoa tem Marte mal com Júpiter, ela muitas vezes ela concede coisas a quem não merece, né? E ele teve muito disso junto também. Júpiter mal com Saturno, lá embaixo, Júpiter progredido mal com Saturno, que é típico de coisas muito ruins e poderosas no sentido kármico. Dá coisa boa também, quando é conjunção ou aspecto bom, mas o mau aspecto traz uma falta de atualização em algumas coisas e acaba saindo contra ele na guerra. E o aspecto deprimente, Saturno progredido em quadratura com a Lua radical o ano inteiro. Então, ele tinha esses ímpetos de domínio e tudo mais, que ele tinha uma terrível depressão que está aparecendo com muita clareza aqui. Saturno mal com a Lua, na época, dando depressão, e às vezes ele nem mesmo acreditava que ele pudesse ganhar a guerra. Mas ele ia lá a público, mentia, e o chefe da propaganda dele ajudava a mentir ainda mais, e aí vocês já viram o que aconteceu. As direções primárias de 1939. Netuno em oposição com Urano, lá em cima, o primeiro vermelhinho, Netuno em oposição com Urano, na polar conversa. Então, esse aspecto, por exemplo, no mapa de políticos, costuma dar atentados
e tentativas de derrubada do governo. Também houve com ele. Tentaram, mas não conseguiram. Em 21 de outubro, estava em vigor por um ano e meio antes a um ano e meio depois, duas conjunções, Marte em quadratura com a Lua zodiacal conversa, zodiacal para trás, e Marte em quadratura com Lua polar conversa. Então, esses aspectos se juntaram com aqueles Marte e Lua que eu mostrei para você, que já deu ressonância, eles estavam excitando direções primárias de Marte e Lua, gente. Eles estavam fazendo isso. E o Netuno mal com Urano, ele tinha dobrado, porque zodiacal conversa também dava o mesmo mau aspecto de Netuno em oposição com Urano, que dá atentados ao governo, tentativas de derrubadas ao governo e tudo mais, né? E os países que brigaram com ele queriam derrubar ele, e tinham toda a razão, que foi o que esse homem fez foi uma coisa horrorosa. E o último mapa que nós temos aqui é o da Polônia independente. Esse mapa da Polônia independente tem o ascendente a 26 e 24 de Escorpião. Imagina o que tem oposto à estrela Algo. O ascendente a 26 de Escorpião, oposto à estrela Algo. Coitada da Polônia, que foi esmagada. A conjunção Saturno-Urano, que dá organização contra, porque os trânsitos Saturno-Urano caíram nesse ascendente. Então, eles foram vítimas de um tremendo poder militar organizado, que foi a Alemanha, e durante muitos anos, um tremendo poder militar organizado. Veja como está esse meio do céu, gente, para a Polônia. O meio do céu da Polônia está 20 graus arredondando de Virgem. A conjunção Marte-Netuno caiu a 21 de Virgem e a Saturno-Júpiter a 26 de Virgem. Conclusão: rasteiras, emboscadas, tramas diabólicas, coitado da Polônia. E, infelizmente, já foi, hoje a Polônia é outro país, mas foi vítima horrorosa de tudo isso. Na oitava casa, para ajudar, caiu a conjunção Marte-Saturno e a Netuno-Plutão, que caiu uma em cima da outra, né? Marte-Saturno na oitava casa, indicando muitas mortes, o que matou de gente lá não está escrito. E o pior aspecto do zodíaco está na oitava casa, olhem aí, o vermelho do lado direito aí, Saturno, Plutão na oitava casa, mortes enormes, genocídio, negócio horroroso. O pior aspecto podia cair na oitava casa. E foi horrível, minha gente. E ele tinha também, para ajudar, uma conjunção Marte e Júpiter na segunda casa da Polônia. O que significa isso? Marte e Júpiter na segunda casa da Polônia. Uma falência total das estruturas, inclusive financeiras, perdas materiais enormes. Foi um verdadeiro horror. Morte. As perdas materiais enormes, o Marte e Júpiter na segunda casa. Então, vocês têm aí e algumas outras coisas, como, por exemplo, a conjunção Marte-Urano caiu na sexta casa. Quem é a sexta casa? É o teu exército ou os teus funcionários públicos, né? Conclusão, eles foram massacrados. Que a Marte-Urano, retaliação. Ele retalhou, encontrou algum argumento, ele, se não tivesse, ele inventava, encontrou algum argumento para que a guerra fosse feita contra a Polônia e matando
os funcionários, principalmente militares da Polônia, com esse mal. Para ajudar, a conjunção Marte-Saturno caiu na quarta casa. O que é a quarta casa? É a tua região. O que foi? Massacrada violentamente por Marte e Saturno na quarta casa. Teve um Júpiter-Urano. O que significa esse Júpiter-Urano? Os países condenaram, tentaram ajudar, mas a guerra foi tão relâmpago que ninguém estava pronto para enfrentar a Alemanha. Mas logo depois da invasão da Polônia, a Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha. A França, que não estava preparada para a guerra, né, ficou dormindo sobre os louros do passado e achou que tinha o melhor poder militar do planeta. E era falso. Aquilo foi numa época depois, caiu na obsolescência. E o Hitler sabia disso, não era burro. E tinha também os conselheiros dele que indicaram todas essas coisas para ele. O que se pode comentar sobre isso? Duas coisas. Em primeiro lugar, aqui consta na história, se você ler aí nos resumos que tem na Wikipedia e assim por diante, de que o Hitler suicidou. Ele acabou suicidando e os Estados Unidos e a União Soviética combinaram jogar uma mentira internacional mostrando... Ele tinha 2 ou 3 sósias. Então pegaram um dos sósias e disseram que batia com a arcada dentária, mas não era do Hitler, era de um dos sósias. Mas isso foi combinado entre a União Soviética, a Inglaterra e os Estados Unidos. O que eles fizeram? O americano foi mais vivo e oportunista com o fim da guerra, que eles ganharam, os países aliados ganharam. O que ele fez? Negociou com o Hitler que mandasse os cientistas alemães irem trabalhar para os Estados Unidos com o argumento de que eles lutariam contra o comunismo. Que tanto o maior inimigo do Hitler e dos Estados Unidos era o comunismo. E com esse argumento, diz, você manda os cientistas alemães virem trabalhar para os Estados Unidos, que nós vamos dar toda a proteção para eles e vamos te dar um exílio escondido na América do Sul. Te deram. Em Missões e outros lugares ele ficou, e hoje não é mais segredo, porque o History Channel já fez reportagem muito profunda sobre isso. Eu sabia disso, mas se eu só falasse o Facciolo, a ideia do Facciolo, não iam dar ouvido. Mas como o History Channel já fez uma avaliação disso e conseguiu comprovar que ele esteve em Missões, morreu por lá e outras cidadezinhas próximas lá da Argentina. Os Estados Unidos conseguiu isso com esse argumento, que também era verdadeiro. Mas, do ponto de vista ético, o que o americano tinha que decidir? Se a ética vem contra o meu povo, eu não vou aceitar. Então, eu vou aceitar os cientistas que vão trabalhar para mim e me ajudar contra o comunismo, como realmente ajudaram. A Rússia acordou depois, que o americano pegou, inclusive, os cientistas atômicos, né, e os cientistas espaciais e levou. E a Rússia acordou depois, mas ainda levou um cientista atômico italiano
que era um gênio também, que foi o Pontecorvo. Pontecorvo foi para a Rússia e deu toda a ajuda para desenvolver a parafernália atômica. Então, outro problema que pode ser abordado não é o do Faccioli. Eu não sei, não tenho condição alguma de avaliar se isso é verdade ou mentira, mas o Estadão, que foi sempre um jornal pró-Israel, ele fez uma reportagem de uma página. Se vocês pesquisarem há uns 20 a 30 anos atrás, vocês vão encontrar. Infelizmente, eu não tive a ideia de guardar aquele, mas era uma página inteira. O que ela tratava? Ela tratava da quantidade do genocídio. Quem é que fez a análise? Historiadores judeus das universidades americanas. Veja bem, quem fez essa análise foram historiadores judeus das universidades americanas, publicado em uma página inteira pelo jornal O Estado de São Paulo. O que eles diziam? Diziam que para motivar o mundo contra a Alemanha, eles aumentaram o genocídio. Não digo que não houve genocídio, eu acredito. Só que eles disseram que aumentaram para motivar o mundo contra a Alemanha. E historiadores judeus. Quem quiser, procure. Eu não tenho condição alguma de avaliar isso. Mas eles, historiadores de universidade, têm todas as condições. Alguns deles ainda disseram o seguinte, que para dar 6 milhões, precisava estar aqueles trens que levavam os judeus para a morte, tinham que estar lotados e ainda em cima dos vagões, um monte de gente, um em cima do outro, para dar 6 milhões. Isso está lá naquela reportagem. Aí fica a critério de cada um tentar procurar essa reportagem. Mas veja bem, não é dizer que, como muita gente fala, que não houve genocídio. Houve tanto dos judeus como houve dos armênios e depois o genocídio que houve com a independência da Índia, que foi pior que o de Israel e pior que o dos armênios. Por quê? Porque os ingleses, quando dominaram a Índia, para que o povo hindu não se unisse contra eles, que é um povo enorme. Então, eles usaram dividir para reinar. E incentivaram grupos contra o hinduísmo, ou seja, os muçulmanos hindus contra. Jogavam um contra os outros. Isso custou caríssimo com a independência da Índia. Por quê? Porque quando eles se encontravam, se degolavam. As mulheres tinham os seios cortados, pescoço cortado, os homens também. E quanto era, veja bem, o maior genocídio da história humana aconteceu com a independência da Índia. 2.000 quilômetros de fila para ir para o lado muçulmano, os que eram muçulmanos, e 2.000 quilômetros de fila para ir para a Índia, para o lado indiano, quem era Brahman, hindu e assim por diante. Então foi a coisa mais horrorosa que aconteceu na história humana, tão equivalente quanto o genocídio dos judeus na Segunda Guerra Mundial e o dos armênios também. Então, vamos falar a nível espiritual. A Inglaterra hoje está em grandes dificuldades, mas também ela tem um belo karma para pagar. Agora, vai dizer, mas se eles não fizessem isso, os hindus eram uma montanha de gente que poderia ter esmagado eles. Bom, isso é verdade. Então, fica na consciência de cada um. Da consciência kármica, nós não temos como avaliar. Mas na nossa consciência individual, fica de a gente justificar ou não. Eu apenas me pergunto o seguinte: se se
a guerra teve no genocídio dos judeus e da Índia toda essa desgraceira humana, eu pergunto, não tinha um meio de fazer tudo isso por vias pacíficas? Até que poderia ter. Ou hoje, depois de decisão internacional que deram o Estado de Israel, o próprio povo árabe tem que se conformar que aquilo foi uma decisão internacional e respeitar ela. Então, o muçulmano normal respeita, mas o extremista não respeita. E também Israel tem grupo extremista que recusa devolver os territórios ocupados, que os árabes, para poder fazer o acordo, querem a devolução dos terrenos ocupados. Então, eu conheço bem isso. Quando você vai tentar uma conciliação e os dois lados são extremados, não tem como. Então, foi o que aconteceu e é lamentável, mas a humanidade agora tem só lembrança. Já aconteceu tudo isso de ruim e, infelizmente, o mundo pagou caro. O mundo pagou muito caro. Por exemplo, eu vou agora falar que eu sou espiritualista. Sou maçom da velha maçonaria, que a palavra valia como um fio de bigode. A velha maçonaria que lutava para melhorar as condições do mundo onde ela estivesse. Eu sou dessa época, entende? Então, nós temos que fazer todo o possível de encontrar uma conciliação para viver um mundo melhor. E esse mundo melhor depende de nós, mas dos governos. O problema é dos políticos. Sabe Deus o que o político tem por trás da decisão? Às vezes é uma decisão mesmo da cabeça, como diz o italiano, de sana pianta, que é da própria cabeça. Mas outras vezes tem atrás, tem motivos ocultos muito ruins. Tem motivos ocultos muito ruins. Então, o, o vice-rei da Índia, eu admiro o vice-rei da Índia na época em que eles fizeram a independência e o genocídio, era o Lord Mountbatten. Ele também se revoltou com tudo o que aconteceu. O que ele fez? Pegou os dois maiores escritores jornalistas da Inglaterra e mandou escrever a história toda da guerra. É um livro que vocês não deveriam deixar de ler. Vocês deveriam ler. Chama-se Esta Noite a Liberdade, que conta toda a história. Aí vocês vão ver o maior genocídio da história humana, seguido de Israel e dos armênios. Infelizmente, o próprio Nehru era amigo. Nehru foi um dos maiores estadistas que o mundo já teve. Era um estadista da Índia. E ele e o Lord Mountbatten eram amigos. O Nehru era do lado indiano porque ele era hinduísta, né? Praticava yoga, tudo mais. Os muçulmanos não queriam de maneira alguma, porque foram induzidos a ficar contra a Índia pela Inglaterra, que não queria ser atravancada por eles. Então, nós vimos o que aconteceu. É tudo lamentável. Esperamos que o mundo viva em paz, que deixe os judeus e os árabes viverem em paz, porque eles têm todo o direito de viver neste mundo. E bem, todos. É o nosso mundo, todos nós temos que vibrar amor. E quando tem guerra lá entre Israel e os muçulmanos, vibremos, a única coisa que nós podemos fazer, vibrar e jogar amor. Vibrar e irradiar amor. É o único que nós podemos fazer. E vamos continuar fazendo. No mais, meus queridos, era o que nós tínhamos a falar. Fomos obrigados a envolver a Índia, porque envolve a história dos genocídios humanos. Mas procurem o livro
Esta Noite a Liberdade, mandado escrever pelos maiores escritores da Inglaterra, que o Lord Mountbatten fez. E o Lord Mountbatten merece um voto de louvor, que ele teve a coragem de mostrar o que acontecia. Ele não fala declaradamente que a Inglaterra fez assim, mas no decorrer da história você percebe o que aconteceu. Cada um de nós tem cabeça e bom raciocínio. No mais, meus queridos alunos, vão com Deus e até a próxima, com o grande arquiteto do universo, nos dando todo o apoio para transmitir para vocês o melhor da astrologia e para vocês serem muito úteis para os semelhantes, orientando eles. Até a próxima. A Vera despede. Oi, boa noite, bom descanso. Até a próxima vez. Tchau.